o caso em que o contribuinte foi excluído do Simples Nacional. Então, eu acho que quando a gente está lidando com uma exclusão do Simples, então é um contribuinte que ele tem uma receita ali limitada, já porque então ele vinha, né, de dentro do Simples Nacional, então ele tem um faturamento, e aí, enfim, por alguma dívida, teve ali no final do ano, deixou alguma coisa em aberto, e aí pro ano seguinte tá fora do regime, entrou provavelmente aí pro lucro presumido. E aí a gente tem, então, enfim, inúmeros outros, né, tributos que vão começar a ser cobrados, inclusive tributos, enfim, de vários tipos que não eram cobrados antes no regime, e aí de simples. E aí a pessoa, enfim, começa a ficar realmente, a atividade fica inviável, né? Porque não consegue mais voltar e não tem um faturamento que é compatível com a tributação do presumido. E aquilo não consegue nem pagar os tributos do mês, como vocês estavam falando ali, então todos esses consectários legais vão se somando, tanto nos tributos do mês, quanto em todo o passivo que já foi acumulado. E aí a pessoa acaba fazendo parcelamento, e aí entra um outro ingrediente que a gente vai falar um pouco mais depois, mas que é a prescrição, que nunca ocorre, né? Então esse crédito, ele acaba se tornando eterno, porque nunca vai prescrever, então sempre vai poder ser cobrado várias vezes, né? Inúmeras vezes, sucessivamente. Então, assim, realmente é muito importante ter a opinião de um profissional, assim, acho que é muito importante esse acompanhamento, sabe? A gente já pegou vários casos de empresas que estavam quase fazendo parcelamento, assim, e aí chegam assim, não, a gente vai parcelar e tal. E aí a gente vai ver e a dívida tava, assim, em beira de prescrever, enfim, tava quase, assim, né? Então, isso é bem comum também. Essa questão do Simples Nacional, ela é intrigante, né? Porque o Simples Nacional, ele surge como um movimento para um sistema de tributação que é para privilegiar pequenos e microempresários. Quando ele surgiu, se não me engano, em 2007, ele surgiu, até 2010 não tinha parcelamento de dívidas de Simples Nacional. Então, aquele contribuinte que durante algum exercício acumulava um débito, né, digamos, de 30 mil reais, chegava no final do ano, existia essa exclusão em razão da dívida, né? É uma das exigências da legislação que se mantém a regularidade fiscal. A impossibilidade de parcelamento dessa dívida, que seja de 30 mil reais para um pequeno contribuinte, pessoa jurídica, impossibilita a manutenção dele no Simples Nacional. Então, para o próximo ano não existia alternativa que não fosse a exclusão e a adoção de um regime tributário que é muito mais pesado. O Simples Nacional, se já era impagável, mediante as regras dele, imagina uma exclusão, onde se é um comerciante, tem que pagar ainda o ICMS, se é um prestador de serviço, tem que pagar o ISS-QN. Então, isso é que acaba gerando aquela bola de neve. Em algum momento, o contribuinte ele acaba passando por uma dificuldade financeira, que pode ser por inúmeras razões, essa dificuldade financeira, e acaba gerando uma bola de neve, porque tu não consegue mais correr atrás. E essa bola de neve, como a gente está comentando aqui, muitas vezes ela decorre justamente de uma precipitação nas atitudes que o contribuinte vai tomar. Recebemos cartas que têm linguajares, às vezes, bastante agressivos, né? Porque cada comunicação que a administração manda, ela vem, olha, com a possibilidade de penhora de bens, bloqueio de conta bancária, fraude de execução. Então, existe uma série de consequências que, na literalidade do que está exposto ali, assusta. Né? É muito comum o contribuinte se assustar, né, com essas comunicações. Outro reporte que eu faço sobre isso é como os tributaristas, que talvez tenham um meia-culpa aí, mas como tributaristas contribuem para a complexidade e para as incertezas do sistema. Porque muitos são os assessores tributários que recomendam saídas de curto prazo que são mais vantajosas para o próprio advogado do que para o cliente. Como, por exemplo, apressar parcelamentos em 60 vezes para contribuintes que claramente não têm condições de fazer o pagamento e às vezes cobrando. A gente tem relatos de assessores que cobram talvez 6 mil reais, 7 mil reais para fazer um parcelamento que qualquer contador faz com alguns cliques, sem cobrar nada dos seus clientes, para aquele cliente que ele cobra um salário mínimo por mês para tocar as coisas para frente, né? E então, e além disso, até a sugestão de caminhos de sucesso questionável, né? Então,
foi tradicional. Houve muitas ações judiciais discutindo, voltando para o assunto do Simples, se o endividamento do Simples seria apto ou não para fins de exclusão do Simples Nacional. E aqui no Rio Grande do Sul chegou a prevalecer durante algum tempo, na verdade no TRF4, então envolvendo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, prevaleceu, pelo menos algumas decisões ali, o entendimento de que não seria válido a expulsão do contribuinte em função de endividamento tributário. Mais tarde isso não prevaleceu, mais tarde julgado pelos tribunais superiores, isso não prevaleceu, e os contribuintes ficaram aí com o pincel na mão, né? Tendo que às vezes tendo obtido uma liminar, tendo que olhar para trás para precisar honrar com essa diferença de tributo em valores muito relevantes, resultando em dívidas verdadeiramente impagáveis, quebravam as empresas, né? Sim, isso aconteceu muito, né? Tivemos alguns casos aqui no escritório, onde a empresa, de fato, o retorno dela para o Simples Nacional viabilizou a manutenção da atividade dela. Tanto que durante o período em que essa liminar esteve vigente, ela seguiu pelos tributos do Simples Nacional como se regular tivesse, né? O encerramento, a cassação dessa liminar no futuro, se não me engano o julgamento foi em 2014 ou 2015, fez com que ela tivesse durante algum período recolhido irregularmente os tributos, né? Então ela não poderia recolher pelo Simples Nacional, estava recolhendo, então ela ficou um período com ausência de declarações e isso traz diversas consequências negativas, ou seja, tu vai ter que refazer todas as declarações fiscais do período, que envolvem diversos tributos, tanto federais quanto estaduais, que no caso era contribuinte de ICMS. E a questão mais preocupante é a questão da contribuição previdenciária do funcionário, né, ou patronal, perdão, porque dos funcionários já pagam do Simples. Com a interpretação da Receita Federal ali um pouco mais rígida nas supostas sonegações de contribuição previdenciária, esse período, que no final se torna largo, sem declarações fiscais, em última análise, a Receita Federal pode interpretar. E nesse nosso caso, o contribuinte chegou a ter um indiciamento para processo criminal por conta dessa suposta sonegação, mas em pouco tempo a gente conseguiu resolver, porque ele refez as declarações fiscais e conseguimos demonstrar que existia uma liminar que durante aquele período fez com que ele não estivesse naquele regime e que estávamos no prazo para regularizar isso. Mas veja bem, em tese de insegurança jurídica que a gente tem no Brasil, infelizmente, com relação a questões tributárias, fez com que uma situação que em tese parecia simples se tornasse um enorme problema, tanto do ponto de vista financeiro, frente aos tributos que teriam que ser recolhidos. Claro que aquilo que ele pagou ele teria direito a restituiu no caso, mas além disso, além dessa questão meramente patrimonial financeira, veio o risco criminal, que é o risco que é aquele principal problema, onde todo mundo realmente perde o sono, onde o sono fica um pouco mais pesado justamente pelas consequências que um processo criminal traz, né? O processo criminal por si só, ainda que a pena seja baixa, por si só o processo criminal já é um trauma, né? A gente vivencia isso e sabe as consequências desastrosas que isso aí traz. Pensando na experiência, acho que aqui o nosso propósito é se colocar no lugar do cliente para compartilhar essas informações e, enfim, empoderar contribuintes para que eles entendam quais são as regras do jogo e para que eles possam melhor trilhar os seus próprios caminhos, né? Quando nós recebemos clientes aqui, há uma angústia grande porque há um endividamento relevante e daí sempre surge aquela questão ali. Mas tem uma boa parte disso daqui que deve ser indevido. Tem uma parte disso daqui que a gente não deve. Até eu ouvi falar que a gente consegue diminuir a base de cálculo de contribuição previdenciária, ou seja, o valor declarado, ele foi declarado de maneira superior àquilo que é efetivamente devido. Cheguei a tributar PIS/COFINS de tal jeito, mas isso está sujeito a uma sistemática monofásica, então na verdade eu não deveria estar pagando isso. Ou até no Simples mesmo, né? Fiz a venda de mercadoria, mas essa mercadoria estava submetida à substituição tributária de ICMS, então deveria ter sido excluída essa fração do valor da guia. Então,
eu gostaria de jogar luz agora sobre um aspecto muito comum da gestão de passivo tributário, que é: estou aqui devendo 15 milhões, estou aqui devendo 22 milhões, estou aqui devendo 27 milhões. Mas eu tenho a nítida impressão que a gente tem como diminuir isso daqui, o que a gente pode fazer com relação a isso? Eu sempre fico pensativo porque até é uma brincadeira que eu faço, né? Uma coisa é ser feliz e outra coisa é ter razão, né? Às vezes a gente tem razão, ou seja, na verdade, vamos supor aqui uma atuação muito bem sucedida. Então, tem um endividamento aí de 7 milhões, a gente entra em campo, vai para cá, vai para lá, exclui determinadas parcelas da base de cálculo de tais tributos e tem sucesso, e de 7 milhões agora ele está devendo 5 milhões, ou ele está devendo 5 milhões e meio, ou 6 milhões. Quer dizer, é uma diminuição muito substancial do valor do endividamento, mas ainda impagável para a maioria dos contribuintes. Ainda impagável para a maioria dos contribuintes. Então, de um lado, a gente pode tentar diminuir o valor devido e, corretamente, temos uma boa expectativa de sucesso em fazer essa diminuição, mas daí a gente se pergunta qual é o resultado prático na vida desse contribuinte, que diferença faz dever 7 milhões ou dever 5 milhões e meio? Para muitos contribuintes isso não vai fazer tanta diferença. Então, que caminho trilhar e que estratégia adotar a partir dessa realidade? E a gente sabe que o endividamento, aliás, a obrigação, as obrigações, todas elas nascem, até algo que a gente escutou dos professores na universidade que replica para os alunos hoje, todas as obrigações nascem para serem extintas um dia. Não existem obrigações eternas, então esse endividamento do contribuinte para a fazenda pública, ela não pode ser eterna, essa dívida. É dito que não é de interesse da sociedade que as dívidas sejam eternamente exigíveis, né? Então, nesse contexto, é de se perguntar em determinado momento, nós como advogados, zelando pelos interesses desses contribuintes, se devemos buscar a diminuição de frações desses endividamentos tributários, ou até daqui a pouco buscar alternativas para conter o passivo tributário tóxico, evitando que ele contamine o patrimônio das pessoas jurídicas de um determinado grupo econômico, ou o que não é inválido, né? É preciso dizer, é plenamente possível e válido duas empresas de mesmo grupo econômico sem responsabilidade solidária por esse endividamento entre elas, é preciso dizer. E também evitando que esse passivo tributário tóxico venha contaminar os sócios, os diretores de uma empresa ou os administradores dessa empresa, né? Então são caminhos. Agora, é algo que parte o coração receber empresários e empresárias que convivem com endividamentos tributários em 2023, às vezes originários de dívidas de 2005, de 2007, de 2010, mas justamente pelas táticas inadequadas que a própria Fernanda colocou há pouco, fazem parcelamentos periódicos desse endividamento sem saber que o pedido de parcelamento corresponde a um reconhecimento inequívoco da dívida e é causa de interrupção da prescrição em zero prazo. Enquanto está parcelando não corre prescrição, ficou inadimplente e volta a correr a prescrição. Essa prescrição é uma prescrição de 5 anos, né? Então, se o contribuinte, ele a cada 3 anos, ele faz parcelamentos desse endividamento, ele torna esse endividamento eterno. E ele vai conviver com esse endividamento eternamente enquanto ele seguir adotando essas práticas. Apesar de, em adotando outras alternativas para um passivo verdadeiramente impagável, poderia esse contribuinte no passado suportar as consequências desse endividamento. E hoje, ou depois de 7 anos, depois de 8 anos do nascimento dessas obrigações, ele já poderia estar livre desse endividamento tributário, né? E essas consequências que, enfim, vão ser suportadas, é importante frisar que elas não vão ser eternas, né? Justamente por essa questão da prescrição. Então, se o contribuinte, ele opta por suportar essas consequências do inadimplemento tributário por um determinado período de tempo, isso vai ser efetivamente por um determinado período de tempo, porque uma hora isso vai prescrever, né?
Então, eu acho que, como bem colocado, a fazenda ela tem 5 anos para fazer a cobrança desse crédito a partir da definição, do lançamento definitivo. E aí, a partir daí, enfim, vão ter esse período de 5 anos. Porém, né, se a gente tiver essa conduta de sucessivos parcelamentos, a gente vai estar a cada parcelamento feito devolvendo esse prazo de 5 anos para a fazenda. E aí, enfim, isso vai virar realmente uma obrigação eterna, né? Então, é bem complicado essa conduta, assim, de seguir realizando parcelamentos sem verificar e parar para pensar no efetivo, o que isso significa mesmo, né?